Gente, hoje nós vamos falar sobre a questão dos parágrafos, tá bom? Nos textos narrativos e informativos, tá? Então, eu deixei aqui algumas perguntas para vocês refletirem sobre esse tipo de texto, como que eles são organizados, qual é a estrutura desse texto, tá bom? Aqui eu deixei, gente, algumas informações sobre o texto narrativo. Então, a gente tem estudado bastante aí sobre as fábulas, né, essas últimas semanas. E aí eu deixei algumas informações sobre este tipo de texto narrativo que é a fábula também. É um dos textos, é um dos tipos de texto narrativo, tá? Então, aqui eu deixei alguma descrição. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos, né? A gente tem percebido isso nas histórias que a gente tem lido, né? Da cigarra e da formiga, o ratinho do campo e o ratinho da cidade. Todos eles aí têm uma sequência de fatos, né? De acontecimentos. O que vai acontecendo durante a história? Tem toda uma sequência de início, meio e fim, né? A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Então, é isso que a gente está falando. Sempre é uma pessoa, né, que está aí contando a história. Então, essa pessoa que está contando a história é o narrador. Tá? É o narrador da história. Por exemplo, nós lemos a história da cigarra e da formiga, a fábula da cigarra e da formiga. E aí nós lemos por Monteiro Lobato e nós lemos também por Ruth Rocha. Então, nesse caso, quem são os narradores dessa história, né? Então, pensem um pouquinho sobre essa questão do narrador, tá? Da história, tá? E sempre vai ter um começo, um meio e um fim, tá bom? Como o da cigarra, que aí ela começou contando sobre a parte do inverno, que elas trabalharam bastante, no inverno, na parte do verão, que a formiga trabalhou bastante, e depois chegou o frio, e aí a cigarra se sentiu desprotegida e com fome, foi atrás de ajuda, e aí tudo tem um final e uma sequência, né? A história tem uma sequência, né? Então, observar essa estrutura aí desse tipo de texto. Aqui eu deixei de novo para vocês mais um lembrete sobre as fábulas. Ai, professora, mas você fala muito sobre as fábulas. Sim, porque é muito importante vocês começarem a ser independentes na questão da leitura e da escrita. Por quê? Se vocês conseguem fazer uma leitura adequada, respeitando as pontuações, respeitando aí a questão dos parágrafos, né? Ah, professora, mas o que tem a ver parágrafo com fábulas? É que nesse tipo de texto, né, os textos narrativos e os textos informativos, eles têm uma sequência maior de parágrafo, né? E quanto mais vocês conhecerem, quanto mais vocês saberem aí a questão da estrutura do texto, vocês serão melhores escritores, tá bom? E aí, agora relembrando um pouquinho sobre textos informativos. Então, qual é a diferença aí entre os textos informativos e os textos narrativos, né? O texto narrativo, a gente viu que é sempre uma história contada por outra pessoa, né? Sempre tem uma sequência, um começo, um meio, um fim. O texto informativo, ele já tem um outro objetivo de escrita, né? Por que que eles são escritos? Porque eles têm como função informar e ensinar. Então, todo esse tipo de pesquisa que nós temos feito, pesquisas em livros, em enciclopédias, em jornais, são todos textos informativos que nos trazem alguma informação, que nos trazem algum conhecimento, tá? Sobre algum tema específico. E a gente encontra esses textos em jornais, em livros, em enciclopédias, né, em sites de artigos científicos e entre outros. Então, qual que é a importância aí dessa questão da escrita? Eu vou colocar um exemplo para vocês. É muito importante vocês escreverem algo que não só vocês entendam, mas que a outra pessoa que está lendo, ela consiga entender, né? Então, pensando nisso, todas essas pessoas que trabalham com a escrita do texto informativo, eles têm que escrever algo que seja
compreensível por outras pessoas, que as outras pessoas consigam entender o que eles estão tentando falar, né? Então é muito importante essa questão de vocês escreverem com clareza, respeitando a pontuação. O que eu percebi que na prova vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com essa questão de interpretação de texto, né? De ler aí o que está pedindo na pergunta, né? Ou na questão de você procurar no texto a informação e a pessoa ir no texto e ainda colocar a informação errada. O que que é isso? É a questão da falta de interpretação de texto, que a gente precisa trabalhar mais, ter mais atenção na hora da leitura, né? Prestar mais atenção, respeitar os tempos das pontuações, respeitar os tempos dos parágrafos, né? Parece que é meio, ai, mas isso é chato. Não, olha, parece um pouquinho trabalhoso, mas é muito importante vocês se dedicarem nessa questão da escrita e se dedicarem na questão da leitura, para que vocês sejam melhores escritores e melhores leitores cada dia mais, tá bom? Eu vou deixar para vocês, junto com o vídeo, uma proposta de exercício que é a leitura, tá? De uma fábula da cegonha e da raposa. Não só a leitura, vocês precisarão encontrar ali o espaço dos parágrafos, tá? Reconhecer aí onde estão os parágrafos e pintar aí esses lugares onde vocês irão reconhecendo, tá bom? Então, além da leitura, vocês vão fazer esse trabalho de reconhecimento de paragrafação do texto, tá bom? E a importância aí de vocês sempre estarem praticando, sempre estarem reescrevendo, sempre estarem, quando fizerem algum tipo de escrita, reler esse texto que vocês escreveram para ver se faz sentido para vocês, né? Para perceber se a outra pessoa vai entender. Eu acredito que no terceiro ano é hora de vocês já terem essa independência, já começarem a fazer as próprias escritas, as próprias leituras aí com mais entendimento do que estão fazendo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui esse exercício para vocês, tá? Vou compartilhar no grupo juntamente no momento do vídeo. E aí, qualquer coisa, vocês me perguntem e nós vamos nos falando, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.